Muito bom dia pessoal do Porto Alegre 24 horas. Estamos ao vivo, direto da Estratégia, Centro de Palestras e Treinamentos do Rafael Politano. E hoje nós estamos começando o quarto dia de sabatina dos candidatos à Prefeitura de Porto Alegre, que o entrevistador, né, é o professor Aragon, e a candidata de hoje é a Fernanda Melchiona, do PSOL. E eu sou a jornalista Nádia Martins, que vou fazer uma mediação, fazer as apresentações e também está aberto às perguntas. Vocês podem perguntar, que a gente vai selecionar algumas para fazer para a candidata, tá bom? Sejam muito bem-vindos para mais um dia de sabatina com os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. Será 1h15 de entrevista. E bom dia, professor Aragon. Bom dia, candidata. Bom dia, Nádia. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, professor Aragon. Bom dia a todos que nos acompanham já pela página do Porto Alegre 24 horas. Parabéns pela iniciativa. Bom dia, candidata Fernanda Melchiona. Bom dia, Nádia. Bom dia o pessoal que está nos assistindo. Bem, esclarecer uma questão de procedimento, de metodologia em relação ao sabatina, para que vocês entendam e possam eventualmente interagir. O nosso foco aqui é sempre tratar da questão dos planos de governo de cada candidato, cada candidata, mas eventualmente se vocês, quem está nos assistindo ao vivo, tiver interesse em formular alguma pergunta que eventualmente não está passando pela sabatina, interajam via chat, a gente tem a oportunidade, a Nádia aqui comigo como jornalista, com prazer a gente remete à candidata. Bom, dito isso, vamos então direto para a sabatina, candidata Fernanda Melchiona. Primeiro, uma apresentação, a sua relação com a cidade, a sua trajetória política, se a senhora puder fazer alguns comentários sobre isso, do ponto de vista de uma apresentação inicial, antes da gente entrar direto no plano, por favor. Olha, Aragon, eu quero de novo agradecer o convite, acho que é um exemplo vocês estarem fazendo essa sabatina. Infelizmente, essa eleição é marcada por um dos grandes ataques às liberdades democráticas, que são as grandes emissoras não fazerem debate, que tem toda uma infraestrutura, né, e isso é muito grave. A primeira vez desde 1982. E o Porto Alegre 24 horas, montar a estrutura, tá fazendo a sabatina em tempo igualitário, é uma atitude louvável. Segundo, eu sou Fernanda Melchiona, eu sou bibliotecária, natural do Alegrete, vim morar em Porto Alegre em 2001, pela segunda vez, já tinha morado em 97, tivemos que voltar porque não tivemos condições do custo, né, de vida, minha mãe, 3 filhos, enfim, voltamos para Alegrete, aí eu voltei em 2001, quando passei no vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Naquela época não existia Universidade Federal em Alegrete, então eu não tinha escolha, né? Filha da escola pública, na maior parte da minha vida, não tinha condições de não fazer uma universidade federal. Escolhi biblioteconomia pelo meu amor aos livros e à leitura, e é uma luta que eu levei para a Câmara como vereadora. Fiz parte da primeira bancada do PSOL na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Vocês sabem que o PSOL surgiu ali em 2003, quando a Luciana Genro manteve a nossa coerência, votou contra a reforma da Previdência, e na mesma porta que o PMDB e o PP entraram nos governos petistas, nós saímos e começamos um novo partido. Eu tinha 19 anos, me senti expulsa, como a Luciana também, e comecei a construção do PSOL. Em 2008, ela foi candidata a prefeita, e eu e o Pedro Ruas, né, fomos a primeira bancada do PSOL na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. O povo me deu a honra de ser vereadora por 3 mandatos. Fui a mulher mais votada em 2012 e a vereadora mais votada entre todos os vereadores em 2016. Líder contra o governo Marquesan em 2017. E tenho certeza que nós teremos oportunidade de falar, porque a cidade está nesse caos também pela administração desastrosa feita pelo Marquesan. Enfrentei muitos dos seus projetos na Câmara de Vereadores. Em 2018, o povo me conferiu a oportunidade de ser deputada federal. Fui a segunda deputada federal mais votada em Porto Alegre e a mulher mais votada do Rio Grande do Sul. E também lá fui líder da bancada do PSOL em 2020, uma líder contra o governo Bolsonaro. Coletei em 13 dias 1 milhão de assinaturas pelo impeachment do Bolsonaro. E eu dizia ali, Aragon, que tirar o Bolsonaro era uma medida sanitária. Porque eu estava vendo como ele estava tratando a pandemia, que já levou 154 mil pessoas a óbito no Brasil. É claro que a pandemia é um problema mundial, mas a forma criminosa com que o governo tratou o tema, evidentemente, aumentou
os óbitos no país. E agora nós estamos nesse momento da história, em que tem vacinas em fase final de teste, e por uma questão política e ideológica, o Bolsonaro não quer fazer um acordo com uma das pesquisas que é desenvolvido pelo Instituto Butantan e pela Fiocruz. Claro que, como deputada, nós estamos entrando no Supremo Tribunal Federal, porque a gente precisa salvar vidas, né? É evidente, salvar vidas para a vida voltar ao normal e para nós não termos mais óbitos, mas também, né, como prefeita, eu quero imunizar toda a população de Porto Alegre, caso a gente não consiga vencer esta batalha contra o governo federal. Como prefeita, nós queremos garantir a imunização de toda a cidade, né, a partir de uma série de medidas que eu tenho certeza que o professor Aragon, que é muito atento, muito dedicado, leu o programa e está cheio de anotações, terá a oportunidade de me perguntar. No mais, enfim, adoro o livre a leitura. Essa parte da parte pessoal, acho que os ouvintes às vezes gostam de nos conhecer mais pessoalmente, mas também quis fazer uma introdução mais política da minha vida, minha relação com Porto Alegre, que é a cidade que eu escolhi para morar. Eu tenho muito apreço e, ao mesmo tempo, muita tristeza, né, da forma como a nossa cidade ficou abandonada, perdendo qualidade de vida, perdendo serviços, aumentando a desigualdade social. E a gente tem um plano bastante concreto e completo no sentido dos desafios, né, professor Aragon? Vai ter gente que vai vender gato por lebre nessa eleição, prometer mundos e fundos e não dizer de onde vai vir os recursos e nem os desafios que nós teremos grandes no ano de 2021. Eu estou tentando mostrar, né, com a minha chapa, com o Márcio Chagas, que vocês conhecem, é juiz de futebol, enfim, foi fundamental na luta contra o racismo nos esportes, foi comentarista também de futebol, mas muito mais do que isso, é um professor de educação física, é um ativista na luta contra a desigualdade pela educação, e que eu tenho uma relação pessoal e política há 6 anos, e compõe a chapa junto comigo, uma chapa encabeçada por uma mulher com um vice negro que condensa uma série de lutas, e uma coligação, né, do PSOL com a UP e o PCB, mostrando uma esquerda independente, uma esquerda alternativa, né, na cidade de Porto Alegre. Muito bem. Candidata Fernanda Melchiona, eu já ia de pronto lhe fazer uma pergunta específica sobre o seu plano de governo, mas acho que tem uma questão aí preliminar que é importante e apareceu na sua fala inicial, porque ela retrata um conjunto de simbolismos. Queria lhe ouvir um pouco mais sobre isso. A senhora mencionou o seu vice, a senhora mencionou a coligação, e nesse contexto, queria lhe ouvir sobre o simbolismo de ter uma candidata a prefeita mulher, um candidato a vice negro, uma coligação, é a primeira coligação que a gente está sabatinando aqui, tá? Então, uma coligação do PSOL, do PCB, da UP. O que representa isso para a senhora, ainda mais num contexto de uma cidade que nunca teve uma prefeita mulher? E isso, como a senhora enxerga? Eu lhe confesso que essa aparece para mim como cidadão, e aí, independente da minha posição aqui como sabatinador, é uma questão curiosa. E eu tenho as minhas explicações, cada cidadão, cada cidadã na sua residência que está nos ouvindo, ou no seu trabalho, ou em outro espaço, também tem as suas explicações, mas eu queria lhe ouvir refletir sobre por que nunca tivemos uma prefeita mulher. Olha, Aragon, eu acho que é uma pergunta fundamental, né? Nós vivemos ainda uma sociedade muito machista, embora a gente seja a maioria da população, nós mulheres, somos 51% da população brasileira, ainda somos minoria nos espaços de poder, seja nos legislativos, seja nos executivos. Hoje, no parlamento, só 15% dos deputados, né, são mulheres, são 77 mulheres no universo de 513 deputados federais. Nas assembleias legislativas, nas câmaras de vereadores, essa realidade também se mantém. Então, nós nunca termos tido uma prefeita mulher na história de Porto Alegre é parte dessa trajetória, né, dessa herança, ainda que precisa ser enfrentada, porque o desafio é justamente ampliar o número de participação das mulheres na política. E quando eu vou, por exemplo, nas ocupações, mulheres do povo, pessoas do povo que lutam pelo direito à moradia, a maioria, muitas vezes, são mulheres que comandam, né? Grêmios estudantis, tem mulheres na linha de frente, clube de mães. Olha a importância que tem os clubes de mães nas comunidades para brigar por escola, para brigar por asfalto. É histórico, né, na nossa cidade. Mas na política institucional, ainda é uma minoria. Eu acho que tem essa questão do caciquismo dos partidos do regime,
Tanto é que mesmo as poucas leis que facilitam ou buscam ampliar a participação das mulheres na política estão sempre tentando ser alteradas, né? Sempre. Agora tem um projeto lá que revoga os 30% de cotas de candidaturas femininas, né, no Congresso Nacional. É óbvio que eu estou contra, e boa parte das deputadas também, e conseguimos que não fosse votado. Nós do PSOL temos uma trajetória diferente. Primeiro, a gente tem muitas líderes mulheres, que para nós é motivo de orgulho. Fomos formados por mulheres como a Luciana Genro, né? A Heloísa Helena, que hoje é da Rede, mas foi fundadora do PSOL. Nós somos uma das únicas, se não a única bancada paritária, com metade de homens e metade de mulheres. Isso tem a ver com uma construção interna e externa de um partido identificado com a luta das mulheres, e, ao mesmo tempo, que tem a política interna. Nós temos, né, 50% das direções do partido tem que ser de mulheres, né, para que a gente possa ter essa representatividade. E a mesma coisa em relação à luta dos negros e negras, que não é uma luta democrática, identitária. Tem gente que secundariza a importância dessa luta num país como o nosso, que tem um racismo estrutural. A cada 23 minutos, um jovem negro é morto no Brasil. Enquanto houver racismo, não vai ter democracia, como diz a Coalizão Negra. Por isso, né, o Márcio traz essa luta na pele, mas não só essa luta, porque eu acho que mulher pode falar e deve falar de igualdade de gênero, mas pode falar de economia, de geração de emprego, de cultura, e os negros e negras da mesma forma. Né? O Márcio tem uma formação e uma capacidade ímpar, né, e me ajudou muito na construção do programa. E a gente expressar isso é importante. É claro que não basta ser mulher, é preciso estar do lado certo. É claro que não basta ser negro, é preciso estar do lado certo. Mas é claro que se precisa de representatividade, se precisa de referências. A Nádia é um pouco mais jovem que eu. Eu acho que, aliás, bem mais jovem do que eu, mas quando eu cresci, não, acho que bastante. Quando eu cresci, os livros de ciência, a foto do cientista, do médico era homem e sempre a enfermeira mulher. É claro que nos profissionais da saúde a gente tem uma maioria de mulheres, mas sempre, né, até na imagem, no papel que socialmente vai sendo destinado aos homens e às mulheres, vai enraizando e perpetrando determinadas coisas. Então, tu ter representatividade simbólica é muito importante. Eu acho que a nossa chapa traz essa representatividade, mas eu quero mais, Aragão. Está no meu plano de governo, eu quero reafirmar aqui. Nós queremos um secretariado paritário. Queremos que a prefeito, vice-prefeito, secretários e secretárias recebam um salário de uma professora em final de carreira. Isso é muito importante. Como vereadora, eu fui fundamental na luta contra o aumento do salário dos vereadores em 2011. As Beleza queriam aumentar o seu próprio salário em 75%. Só eu e o Ruas, né, a bancada do PSOL, fomos contra, a justiça nos deu razão e revogou. Então, se não é 75% a mais salário dos vereadores hoje, foi uma luta nossa. A gente tem história de coerência, de combate aos privilégios dos políticos. Então, eu quero reduzir o salário de uma professora em final de carreira, mas quero um secretariado paritário. Quero ter mulheres discutindo o combate à violência de gênero, que aumentou muito na pandemia, e precisa ter políticas públicas, mas quero mulheres discutindo também cultura, educação. Queremos negros e negras combatendo o racismo. Porto Alegre é a capital mais segregada racialmente de todas as capitais brasileiras. Então, nós precisamos ter políticas públicas. Queremos, sim, uma educação antirracista nas escolas. Queremos, mas também queremos negros e negras discutindo geração de emprego e renda, economia, outros temas. É muito importante. LGBTs. Nós queremos um programa que defenda a liberdade de orientação sexual, que preserve a vida de uma comunidade que é muito agredida em função da intolerância e do preconceito. Mas nós sabemos que a comunidade LGBTQI+, pode contribuir em várias áreas do governo. Ok, candidata Fernanda Melchiona. A senhora já adentrou também um terreno que depois eu gostaria de explorar com um pouco mais de cuidado, que é o debate a respeito do que o plano chama de revolução administrativa, e alguns pontos a senhora já mencionou. Falaremos sobre isso também mais adiante. Bom, agora sim, vamos tratar do plano de forma mais concreta. Primeiro eu queria... essa tarefa de ler todos os planos e, a partir dos planos, dialogar com as candidaturas, eu queria lhe agradecer porque me facilitou um pouco o fato do plano estar organizado a partir de pelo menos de um sumário mínimo. Isso ajuda muito, lhe confesso que ajuda muito. Independente da extensão de cada plano, mas tem um ponto do plano que me chamou a atenção. Ele guarda uma singularidade, queria lhe ouvir, porque aparece elementos aí de contraponto
que é o diagnóstico. Ou seja, o plano parte de um diagnóstico. Nós sabemos que todo plano faz parte de um planejamento, o plano não é estático, a gestão é que faz com que o plano vá se modificando ao longo dos 4 anos de mandato, enfim. Mas ter um diagnóstico é um ponto de partida. E no diagnóstico da sua candidatura, da candidatura da coligação, há alguns pontos que merecem atenção, porque confrontam o discurso da atual gestão. Então, eu queria lhe ouvir, porque há pontos em que a candidatura apresenta essas diferenças de interpretação a partir de dados, né? Não cabe a mim aqui ficar fazendo a interpretação, como eu disse, subjetiva disso, cabe lhe permitir falar sobre isso. Mas, assim, me chamou muita atenção a ideia da discussão do orçamento, ou seja, o plano ele aponta para um crescimento do orçamento e menciona que o orçamento cresceu, o orçamento do município de Porto Alegre, 24 vezes de 2016 para cá. Ou seja, ele contradiz o discurso da atual gestão da crise e da impossibilidade de avançar sobre alguns aspectos no tocante a políticas públicas. Ademais, eu lhe confesso que é um tema que eu estudo muito e eu queria lhe ouvir sobre a questão do funcionalismo dos servidores públicos, porque o plano apresenta vários dados conhecidos por todos, enfim, como eu disse, não me cabe ficar dizendo se estão corretos ou incorretos, mas eu queria lhe ouvir a respeito da queda do número de servidores, porque para o cidadão é importante que ele entenda que, embora a população de Porto Alegre ela não tem um crescimento exponencial, a população de Porto Alegre é mais ou menos estática há algumas décadas, a diminuição de servidores públicos implica, por óbvio, algum grau de alteração na prestação de serviços públicos. E seja porque há transferência para o setor privado, com ou sem fins lucrativos, seja porque há uma diminuição da prestação, seja porque há tecnologia que ingressou, enfim. Mas queria lhe ouvir sobre esses dois aspectos especialmente. A questão orçamentária, e a questão dos servidores, a questão do enxugamento da máquina pública, não só do ponto de vista da reestruturação administrativa, mas também do ponto de vista dos agentes públicos. Se possível, se a senhora puder comentar. Desculpa, candidata. E tem um terceiro tópico que é muito importante. São 3 tópicos que eu separei com relação ao diagnóstico, que é a questão da taxação, que é a questão da tributação, né? Ou seja, até o plano utiliza um slogan, taxar os de cima para manter empregos e direitos dos de baixo. Então, essa é a tríade que eu gostaria de lhe ouvir, por favor. Tá. Vou tentar ser breve, para ter espaço para as várias perguntas, mas são muito importantes as perguntas, Aragão. Primeiro, eu quero convidar os nossos ouvintes, seguidores, claro. Ai, gente, parei na década passada, eu acho, né? E olha que eu sou jovem, sou candidata mais jovem da eleição. Mas eu vivi o e-mail do Borro, que lotava ali, e a internet discada da meia-noite às 6. Seguidores, desculpa, gente. Tá lá no www.fernanda50.com.br, programa inteiro. E, de fato, a gente fez um esforço. Eu tenho a convicção que o nosso é o melhor programa de todos os programas apresentados. É a convicção, porque comparei, li, vi várias áreas débeis, vi candidatos falando mundos e fundos e sem apresentar de onde saem os recursos. A gente teve um esforço de apresentar de onde saem os recursos, e a primeira parte é o diagnóstico que o professor traz. Porque o Marquesan, como prefeito, é um excelente roteirista de novela mexicana ou obra de ficção científica. Ele criou um orçamento fictício para justificar o ataque aos servidores que ele fez, gente. Como é que ele fez isso? Ele fez uma maquiagem das despesas. Ele aumentou as despesas e diminuiu a previsão arrecadatória. Mas tá, digamos que a arrecadação ainda sempre tem, né, algum risco para se realizar, tem a ver com um percentual que vai vir do Fundo de Participação dos Municípios. Mas as despesas, ele aumentou enormemente. Então, vocês vejam, em 2019, ele previu um déficit enorme, uma arrecadação beirando 7 bi e uma despesa perto de 8 bilhões. É óbvio que essa despesa não se realizou, porque não tinha materialidade nisso. E ele acabou o ano, Aragão, com 572 milhões em caixa, de dinheiro carimbado.
para áreas conforme as vinculações orçamentárias, para saúde, educação, assistência. Mas te pergunto, qual é o prefeito que termina o ano com dinheiro em caixa de dinheiro gravado para saúde, educação e assistência? Que são áreas que precisam de aporte, que são áreas que precisam de recursos. Mais do que isso justificou uma política que ele fez, que foi de caça às bruxas aos municipários e municipárias da cidade de Porto Alegre. Foi um desmonte brutal da carreira. Algumas lutas a gente ganhou. Eu era líder da oposição contra o governo Marquesan em 2017. Outra se perdeu, porque ele, em determinado momento, comprou uma base alugada na Câmara dos Vereadores, comprou uma base alugada, um diário oficial. Inclusive, vários que concorrem agora, dizendo que não são do governo Marquesan, estavam na base do governo Marquesan, aliás, todos. O PMDB do Melo, o PTB do Fortunati, o do Walter, enfim, estavam lá e votaram nessas medidas anti-servidores. Então, tu vai ter congelamento do salário, aumento da alíquota da Previdência de 11 para 14, tu vai ter a mudança na carreira, desmontar a carreira dos municipários e uma defasagem de servidores, né? Uma defasagem de servidores que foram se aposentando e o Marquesan não foi abrindo concurso público. Isso acarreta a perda da qualidade do serviço. É verdade que a população não aumentou, mas nós estamos falando da manutenção. Então, tu vê, na Guarda Municipal a gente tem 240 cargos vagos que poderiam ser preenchidos para a gente ter uma guarda preventiva, segurança nas escolas, que as comunidades tanto demandam. Na área, por exemplo, do DEMAI. O DEMAI, que foi, olha, referência na qualidade de água no Brasil, em Porto Alegre, tem um problema crônico de falta de água na Lomba do Pinheiro, e o prefeito sucateou, faltam técnicos, faltam concursados, e é óbvio que esse sucateamento do DEMAI, inclusive para cuidar os reservatórios de água, tem consequências dramáticas na vida da população. Por exemplo, falta de água. É dramático. Né? Então, assim, a situação financeira não é fácil? Não é fácil. Mas não é uma catástrofe. Tem saída. Nós estamos apresentando medidas concretas de combate à sonegação e de taxação e cobrança dos grandes, porque o Marquesan fala grosso com os municipários. Adora ofender os servidores de carreira que conhecem Porto Alegre mais que ele, que felizmente ficarão porque ele vai sair. Eu estou convicta de que nós conseguiremos, né, tirar o Marquesan nessa eleição. Espero que se confirme que sequer para o segundo turno ele vá. Mas desrespeita, fala grosso com os municipários e fala fino com os grandões. Veja, Aragão, nós temos 4 mil imóveis de luxo que devem 100 milhões de IPTU no município de Porto Alegre. Eu estou falando de imóvel de luxo. Não estou falando de imóvel de classe média que foi tributada e tarifada no aumento do IPTU. Não estou falando do tributação dos pobres, porque essa prefeitura é perversa. Cobra, massacra, vai lá, enche o saco. E dos grandões, como é que pode? Gente que deve há mais de 10 anos, totalizando 100 milhões de dívida, imóvel de luxo. Porque, assim, eu vejo que o povo está muito cansado, a situação é grave. Nós temos uma crise econômica que não começou agora, começou já como fruto da política econômica do Joaquim Levy no governo Dilma, se aprofundou enormemente no governo golpista do Temer e no governo Bolsonaro e Guedes tem requintes de crueldade. É verdade. Só que nós temos uma crise econômica que aumenta a desigualdade, que ampliou o número de pessoas na linha da pobreza, 10% da população entrou na linha da pobreza a partir de 2017, mas os bilionários estão ficando mais bilionários. O Brasil tem mais bilionários hoje do que antes da pandemia. Os bancos têm lucro recorde. Aragão, não sei se tu sabe porque tu leu o programa, mas esse dado eu atualizei depois porque a informação, pela lei de acesso à informação pública, só veio depois, até é bom te falar. O Itaú é um dos grandes devedores do município de Porto Alegre, deve 13 milhões. O que o prefeito faz para cobrar? Nada. A Câmara de Vereadores aprovou uma lei para criar um cadastro municipal de inadimplentes para expor esses grandões que devem. O que o Marquesan fez? Nada, não implantou a lei. Eu só tenho esses dados porque eu entrei com um ofício de lei de acesso à informação pública. Mas será que o seu José, a dona Maria, que pagam o IPTU religiosamente, que dependem dos serviços públicos, que estão, enfim, sofrendo com a crise econômica, não têm o direito de saber que os grandões são os maiores devedores para o município de Porto Alegre? Eu acho que tem o direito, e nós, na nossa prefeitura, nós vamos cobrar. O povo tem coragem de sobra para enfrentar as dificuldades do dia a dia, de pegar um ônibus superlotado e pagar caro uma tarifa. Quem não tem coragem são os governos, de enfrentar os grandões, que são meia dúzia, e devem milhões ao município. Ok, candidata. Vou passar a palavra para a Nádia. Acho que tem uma pergunta aqui do pessoal que está assistindo o nossa sabatina, relacionada a esse tema, e acho que é interessante também interagir com o cidadão, a cidadã que nos assistem. Nádia, por favor.
Candidata, uma das dúvidas dos nossos espectadores é que, como vereadora em 2017, a senhora votou contra o aumento do IPTU. E como é que faz agora para gerar mais receita? Qual é a sua proposta? Eu votei porque eu acho que é injusto, acho que os grandões, né, imóveis de luxo avaliado mais de 5 milhões, não tem um aumento da tarifa e acabou sobretaxando a classe média. Acho que um debate como esse deve ser feito com a cidade, o IPTU, né, deveria ter sido discutido com a cidade de Porto Alegre. Mas a nossa proposta de aumento de receita, ela é muito concreta. Porto Alegre aumentou as receitas próprias mais de 140% nos últimos 12 anos. Nós estamos propondo 8 medidas que foram sugeridas pelos fazendários do município de combate, não é nem de combate, viu, Nádia? É de facilitação, né, da tributação das receitas próprias, por exemplo, a criação de um aplicativo municipal com guias que lembrem, obviamente, a população, né, do pagamento, etc. Um novo levantamento. Quando teve o aerolevantamento em 2010, se identificou muitos imóveis de luxo que tinham feito construções acima e não tinham sido cobrados. Hoje nós temos drones, sai mais barato um aerolevantamento. Naquele momento não se tinha essa tecnologia ainda. Propondo também mecanismos de compliance, de ajudar a arrecadação municipal. São 8 propostas que estão no primeiro capítulo, né, do diagnóstico e as propostas de combate aos impactos da pandemia no município. Elas permitiriam um aumento de arrecadação de 300 milhões por ano, 295, arredondo para cima. Para nós, esses recursos são importantes porque nós queremos criar o auxílio emergencial municipal. E estamos dizendo de onde sai a fonte. Por quê? Eu fui líder contra o governo Bolsonaro. Conquistamos o auxílio emergencial, que ele queria só de R$200, ele e o Paulo Guedes. Nós conseguimos conquistar 600. E o duplo benefício para as mulheres chefes de família, que foi uma emenda minha, né, e uma luta minha na Câmara dos Deputados, consegui aprovar. Ele e o Paulo Guedes querem tirar o auxílio emergencial em janeiro de 2021. Gente, o Brasil aumentou o desemprego. Perdeu 8 milhões de postos de trabalho. Só Porto Alegre perdeu 25 mil postos de trabalho de carteira assinada durante a pandemia. Os pequenos e micros estão falindo, gente. Tá? Então, se tu tira ainda esse recurso, primeiro, é importante para a população em vulnerabilidade, tá? Um auxílio emergencial municipal, já que ele vai tirar a partir de janeiro de 2021. Então, para atender a vulnerabilidade, que as pessoas possam comer, porque a fome voltou ao Brasil. Mas também é importante para a economia municipal, para ter circulação. Vocês sabem que o auxílio emergencial aqueceu a economia dos bairros, porque o armazém começou a vender, o supermercado, e a gente precisa desse recurso circulando. Eu vou cortar isso, arrecadação de 300 milhões, tá, Nádia? Eu vou cortar 70% dos cargos de confiança. Vou cortar, gente. Eu sou vereadora, fui vereadora, quer dizer, né, deputada federal. Muita gente diz que é impossível governar sem a governabilidade, colocando uma base alugada para dentro do governo. Eu acho que isso é uma mentira. A governabilidade eles precisam para aprovar medidas anti-povo. Como deputada, eu aprovei mais projetos que o Bolsonaro na vida inteira dele. E por quê? Porque meus projetos eram bons? Claro que eram bons, né? Eu acho que os projetos que eu fiz são bons, mas eram projetos que tinham pressão social. O povo apoiou os projetos e nós conseguimos aprovar na Câmara dos Deputados. E eu nunca mudei o discurso, nunca deixei de chamar bandido de bandido, e o Bolsonaro é bandido, e os filhos dele são criminosos, quadrilheiros. Nunca deixei de criticar a política econômica que o Rodrigo Maia defende, mas os projetos eram bons. Foram aprovados por unanimidade, alguns, na Câmara dos Deputados. Eu quero cortar 70% dos cargos de confiança e economizar 61 milhões de reais com isso. Com essas duas fontes de financiamento, é possível fazer o auxílio emergencial municipal no ano que vem. Só com essas duas fontes de financiamento. Isso uma coisa, né? Porque eu não quero apresentar propostas que não sejam factíveis. Aliás, acho que isso já tem vários adversários e concorrentes que já governaram, estão prometendo mundos e fundos e não dizem de onde saem os recursos. Alguns, lamentavelmente, estão copiando e roubando as minhas ideias. Acho até feio. Mas, enfim, sem dizer fonte, eu estou dizendo fonte. Segundo, né, medidas de arrecadação. Eu estou propondo uma lei de transação tributária, Nádia. O que é isso? Eu acho inadmissível que os banqueiros sejam um dos grandes devedores do município de Porto Alegre. Os bancos não deixaram de ter lucro nem nos períodos mais graves da nossa história, como agora. Ao contrário, até ganharam dinheiro ao fundo perdido do Paulo Guedes. Ai, desculpa que acho que entrou uma coisinha no meu olho. Mas, bom, acho inadmissível que devam. Como é que eles vão pagar?
eu estou propondo a criação de uma lei de transação tributária que permita a cobrança dos débitos a partir de obras, serviços ou bens. Então, os bancos vão pagar o que deve ao município de Porto Alegre a partir de um projeto chamado Nome Limpo, para desendividar a população. A prefeitura não é banco. A prefeitura tem que ajudar o povo a levantar a cabeça. Nós temos 300 mil porto-alegrenses no SPC e no Serasa, que não tem crédito na praça. Inclusive, o Ciro Gomes falou muito isso na eleição de 2018. Só que como é que a gente faz uma política municipal que ajude a tirar essas pessoas do SPC e do Serasa? Criando essa modalidade de cobrança dos débitos dos bancos a partir de uma lista transparente que dê prioridade para famílias de baixa renda e mulheres chefes de família, para tirar essas mulheres do SPC e do Serasa. Não é suficiente para tirar os 300 mil? Acho que não, mas nós temos que batalhar para tirar o máximo possível de porto-alegrenses do SPC e do Serasa. 2, grandes empreiteiras são grandes devedoras do município de Porto Alegre. Gente, eu estou falando grandes empreiteiras mesmo, essa que fazem os condomínios de luxo, que vendem prédios aí, estão sempre construindo. Gente, eu acho inadmissível. Eles estão sempre fazendo obra, têm a BITSE, ganham os licenciamentos e devem ao município. Vão pagar. Podem pagar criando moradia popular? Podem. Podem. Eu fiz um cálculo das grandes devedoras ali, Habitasul, Della Santa, um cálculo rápido desse dado que ainda é de 2017. Eu consegui atualizar e depois posso até te passar, Aragon. Dava para construir 760 casas populares. 764 casas populares, só cobrando, né, alguns débitos que aparecem na lista dos maiores devedores. Hoje nós temos uma lista de 50 mil pessoas que esperam o direito à moradia digna. Vai reduzindo. Né? Quero também criar a função social da propriedade que está prevista na Constituição Federal. Nós temos aí, é um dado absolutamente novo que eu recebi ontem, eles só me responderam ontem, vários imóveis que estão abandonados e devendo há décadas para o município de Porto Alegre. Ou vai ser sobretaxado, ou vai ter execução fiscal para que esses prédios, né, abandonados, sem função social, sem quitação de tributos, sejam utilizados para a construção de moradia popular. Estive conversando com o professor da URGS, que nós não tínhamos os dados, por isso não entrou no programa, um programa super bacana. Olha o que ele me disse. Aumentou o número de imóveis comerciais que estão em débito no centro de Porto Alegre, em função da crise, alguns pequenos devem, etc. Porto Alegre é uma cidade universitária, em função de várias universidades, pessoas como eu, que vêm do interior estudar aqui. Tem 200 mil estudantes universitários que circulam. Por que não criar um programa de moradia estudantil em que a prefeitura, né, pega esses lugares que estão em tributação, fazendo um acordo, né, diminuindo o débito, desde que possa os estudantes morar, né, durante 2, 3 anos, construindo de uma forma que permita ampliar a moradia estudantil, que permita dar vida ao centro histórico também de Porto Alegre. Claro que o centro histórico tem muita vida, eu moro no centro, gosto muito, mas, por exemplo, aquela região mais próxima à Independência, mais do comércio, depois das 10 da noite, fica escura. Aliás, o Marquesan abandonou, eu quase falei Bolsonaro, porque, enfim, mas o Marquesan abandonou, né, a iluminação, a segurança ali da região. Como é que a gente traz segurança? Dando vida, né? Colocando pessoas, jovens, e esses jovens às vezes não encontram vaga na casa de estudante. É um programa muito bacana, que é possível fazer. Não entrou no nosso programa de governo porque os dados da prefeitura não chegaram a tempo, dados que deveriam ser públicos dos devedores do município. Ok, candidata Fernanda Melchiona. De alguma forma, né, essa pergunta do nosso seguidor, ela permitiu interagir também com o plano, né, mesmo que ele eventualmente não tenha lido, enfim, permitiu, porque em dado momento o plano fala da questão de governar com os municipários, e eu acho que a questão ali que a senhora mencionou quanto à proposta de redução no número de cargos em comissão, né, que são aqueles agentes públicos que não fazem concurso e que são designados por uma relação política, enfim. Acho que também tentando colocar as coisas em ordem aqui, ele permitiu falar um pouco sobre a questão do seu tópico ali no plano de governo do chamado plano emergencial contra os efeitos da pandemia, mas queria lhe ouvir um pouco mais sobre isso, né? Ele permitiu falar também sobre algumas questões relacionadas a como aumentar a receita, enfim. Mas queria lhe ouvir um pouco mais sobre essa questão do plano emergencial contra os efeitos da pandemia. No seu plano aparece um diagnóstico também das consequências da pandemia em Porto Alegre, distribuído inclusive do ponto de vista territorial, mostrando que as consequências da pandemia também são desiguais, de acordo com a localização, enfim, regiões da cidade que são mais ou menos afetadas. Mas queria, assim, formulando uma pergunta mais concreta,
relacionada a esse tópico, né? No tocante à educação e no tocante à saúde, depois a gente vai adiante nessas duas temáticas relevantes, mas a gente sabe que em janeiro a gente ainda vai estar sob o efeito da pandemia. Qual a sua posição a respeito do calendário escolar em relação ao ano de 2021, num cenário de pandemia? E no tocante à saúde, nos preocupa a todos, cidadãos e cidadãs de Porto Alegre, nos preocupa a todos a questão do IMESF. Tá? Nós sabemos, a senhora era vereadora naquela época, sabe tão bem quanto eu e quanto a cidadania de Porto Alegre. Nós sabemos e sabíamos naquele momento, 31 de dezembro de 2010, me lembro bem, que esse projeto foi enviado em 31 de dezembro de 2010. O projeto de criação do IMESF na modalidade de uma fundação pública de direito privado. Todos sabíamos que era inconstitucional. Né? Era uma crônica de uma morte anunciada, enfim. E sabemos as consequências hoje, né? Ou seja, o STF apenas, nesse caso específico, cumpriu o que diz a Constituição, sem nenhum juízo de valor político aqui, cumpriu o que diz a Constituição. Nós temos um cenário, então, onde, se a senhora for eleita, como tratará a questão IMESF? Né? Eu li o seu plano, eu sei qual é a alternativa, a gente tem várias possibilidades, o atual governo optou por extinguir o IMESF, demitir servidores, transferir para entidades privadas sem fins lucrativos a gestão. Nós temos opções como retomar a gestão do ponto de vista da administração direta, retomar a gestão do ponto de vista de uma autarquia, mantendo o regime de direito público, eventualmente de uma empresa pública. Enfim, queria lhe ouvir, então, sobre esses dois aspectos no tocante à questão do enfrentamento da pandemia, se eleita prefeita, calendário, especificamente, e situação do IMESF. Vou começar com o IMESF, porque acompanhei, né, exatamente, o Aragão lembrou bem. Só que eles estão querendo que os trabalhadores paguem a responsabilidade dos governos. Naquele momento, era o governo Fogaça, tinha tido um caso gravíssimo de corrupção da Solos, que ainda hoje, Aragão, deve ao município de Porto Alegre. O Marquesan, preocupado em atacar servidores da saúde, não estava preocupado em buscar esse dinheiro que a Solos deve. Roubou os cofres públicos. Bom, é óbvio que a modelagem que eles construíram não, enfim, gerou essa situação de ataque. Não é a modelagem, o que eu acho é que os governos foram responsáveis. Nós temos servidores que trabalham há 10 anos na saúde pública, que cumprem um papel fundamental, né, e que teria muitas alternativas. O que me indigna só é que sempre querem que os trabalhadores paguem a conta da irresponsabilidade dos gestores. Por quê? Porque deveria imediatamente se construir uma modelagem pública. Nós estamos defendendo a criação de uma empresa pública, como propôs o vereador Roberto Robaina, e teve assinatura de 19 vereadores da Câmara dos Vereadores, numa indicação que ele fez, né, ao prefeito, junto com os trabalhadores e trabalhadoras do IMESF, para que fique uma empresa pública, para que se amplie a atenção básica à saúde e se respeite esses trabalhadores. E eu fico indignada porque o Marquesan mente sistematicamente. Ele mente que ele é obrigado a decidir o que o Supremo decidiu, quando nós pedimos uma audiência com a ministra Rosa Weber, e a ministra Rosa Weber falou que poderia ser construída outras modelagens que não ferissem a Constituição, como, por exemplo, uma fundação de direito privado, mas uma empresa pública, uma modelagem absolutamente possível de ser criada. Ele que não quer, porque ele tem um plano privatista, um plano de entregar a saúde pública para a gestão privada, que ele está tentando fazer a todo momento. Mas que prefeito é esse que, no meio da pandemia, fechou o posto da Vila Tronco, agora está querendo transferir os trabalhadores da UBS Calábria, que ganharam na justiça o direito de seguir trabalhando no seu local de trabalho, onde ele conhece as pessoas, gente, e ele quer transferir. O IMESF, esses trabalhadores estão um ano em luta, Aragão. Sabe o que é? Tu dormir com a faca no pescoço, tu vai ser demitido ou não, e foi vários momentos de demissão. Agora, na semana passada, estava na berlinda, talvez, de perder essa luta, porque o Marquesan mandou aviso prévio para os trabalhadores que trabalham em 60 postos. E, felizmente, o judiciário respondeu à pressão dos trabalhadores e suspendeu esse aviso prévio até 4 de dezembro, que eu espero que o Marquesan não esteja mais lá. Espero estar eu para já estar construindo com os trabalhadores a empresa pública de Porto Alegre, e os trabalhadores vão ficar nos seus postos de trabalho. Então, IMESF, empresa pública.
Em empresa pública, os trabalhadores não vão pagar a irresponsabilidade dos gestores, nós conhecemos e valorizamos, são servidores de excelente qualidade, que contribuíram muito para a saúde pública, ainda mais nesse momento de pandemia, que não merecem o massacre que o Marquesa fez no último ano. E a educação, eu acho o seguinte, de novo, eu tenho um prefeito que botou um secretário que nunca pisou na rede municipal antes de ser secretário. O Adriane Naves Brito nunca pisou na rede municipal. Elegeu os professores como seu inimigo, e professoras, a maioria mulheres. Desrespeitou a rotina escolar. Porto Alegre hoje não tem planejamento, porque ele acabou com o planejamento dos professores. Mentiu. Eu não sei porque que as coisas são tão demoradas, sabe, Aragão? Ele mentiu no dia do professor, o valor do salário dos professores da rede municipal, porque eles sempre querem jogar a culpa da crise nas costas dos servidores públicos. Os servidores públicos são a solução do problema. A culpa da crise é esse modelo econômico que só privilegia os grandões que o Marquesan defende. E o cabide de empregos dos partidos dessa base alugada vergonhosa que ele teve na Câmara de Vereadores. Então, assim, é preciso refundar a rede. E, ao mesmo tempo, reconhecer o apagão educacional que a gente teve durante o período da pandemia, que aumentou o fosso de desigualdade entre a rede pública e a rede privada. 80% das crianças não têm internet. As escolas seguiram funcionando, os professores fazendo, e professoras fazendo atividade, às vezes ajudando até na rede de assistência de famílias que não receberam cesta básica. As nossas escolas estão nas regiões mais vulneráveis de Porto Alegre. Mas, como é que a gente repõe isso? Com planejamento, com discussão, com criação de contraturno nas escolas, com educação integral, com uma discussão democrática com pais, mães, professores, estudantes, para repor esse conteúdo, diluindo ao longo dos anos que falta para essa criança terminar o ensino fundamental, né? Ou terminar o ensino médio, nas poucas escolas, né, que ofertam o ensino médio, nas escolas de educação de jovens e adultos, que o Marquesa fechou. Eu quero ampliar a educação de jovens e adultos, quero manter a educação especial no município de Porto Alegre, mas não voltar às aulas agora, que a pandemia não passou. As escolas estão nos lugares mais vulneráveis da cidade de Porto Alegre, onde a letalidade do vírus foi maior, porque as pessoas não têm saneamento, porque muitos lugares não têm recurso para comprar álcool gel. Não é à toa que o Sarandi foi mais impactado, a Lomba, o Partenon, né, pelas condições de vida do nosso povo, e as escolas estão nessas regiões mais vulneráveis. As crianças não são cobaia. Como é que tu segura? Vamos pensar assim concretamente. Uma sala de aula de educação infantil. Como é que tu segura uma criança de 6 anos que não abrace, educação infantil não, 6 anos já tá, mas enfim, 5 anos, que não abrace o colega, 4 anos, que não tire a máscara, e pode ser um vetor de contaminação para a avó, pode ser um vetor de contaminação para as professoras. Então eu acho que isso amplia o risco de uma segunda onda em Porto Alegre. Manaus teve uma segunda onda depois da volta às aulas, e eles querem dar um ar de normalidade quando a gente ainda não enfrentou. Acho que volta às aulas só com segurança, e acho que o debate central do nosso plano de combate ao Covid, nas medidas sanitárias, né, além das econômicas que o nosso plano também apresenta, é a vacina. É criminoso o que o Bolsonaro está fazendo, de não querer conveniar com essa vacina, ou com qualquer outra vacina, não me importa a origem da vacina, me importa que ela salve vidas, né? E esse papelão que ele fez ontem, que é vergonhoso no sentido do tamanho da ignorância da pessoa, mas é criminoso. Porque se nós tivermos vacinas capazes de salvar vidas e o governo federal não comprar essas vacinas, é um crime contra o povo brasileiro. Por isso nós estamos entrando no Supremo, a ação deve ser protocolada hoje, porque isso fere, né, o direito à vida que a nossa população tem. Ok. Candidata Fernanda Melchiona, ainda sobre o tema da educação, acho que ficou claro ali as questões que a senhora apontou, queria lhe ouvir sobre um tema que preocupa a mim e preocupa todo cidadão e cidadã de Porto Alegre, que é o ensino infantil, especialmente o ensino infantil. Eu sei que o seu plano de governo também aborda um conjunto de outros aspectos no tocante à questão da educação, trata da questão da educação especial e inclusiva. Se a senhora fique à vontade, se quiser também se referir a esse tópico em especial, mas assim, no tocante à questão, acho que interessa a todos nós também lhe ouvir sobre o déficit no que se refere à gestão democrática no ensino público municipal, que é uma conquista não só da Constituição, mas uma conquista da trajetória do município de Porto Alegre. Mas queria lhe ouvir especialmente, então a senhora fica à vontade para responder sobre o tema educação de forma mais ampla, mas eu queria lhe fazer uma pergunta pontual. No tocante à educação infantil, percebe-se que o município de Porto Alegre tem mais de 200 escolas conveniadas, ou seja, associações
entidades privadas sem fins lucrativos, que exercem já há bastante tempo, umas já históricas, inclusive, o que deveria ser um complemento da rede, e hoje são a centralidade da rede de ensino infantil. Ou seja, e sendo entidades privadas, mesmo sem fins lucrativos, elas têm uma gestão que é privada, não tem uma gestão pública, né? Não passa pelos processos da gestão pública. Eu, como professor de administração pública, sempre me preocupo muito com esses detalhes, os princípios, concurso, licitação, compras, bloqueio a nepotismo, relações, enfim, dessa natureza que são, digamos, aceitáveis no plano privado e que na gestão pública a gente tem outros princípios que devem ser observados. Qual é o olhar da sua candidatura a respeito das escolas conveniadas? Ou seja, devemos investir, eu li o plano, eu sei a resposta, mas eu quero lhe ouvir. Devemos investir no aumento da rede pública de ensino infantil, devemos investir no modelo de conveniadas, devemos, enfim, trabalhar com esse modelo híbrido. Qual é a posição da sua candidatura a respeito do ensino infantil, que é provavelmente o nosso maior déficit hoje no município de Porto Alegre? É o maior déficit mesmo, Aragão, em termos educacionais. O maior déficit mesmo. Primeiro, só sobre a educação ainda, eu quero um secretário ou secretária que venha da rede municipal. Municipário, né? Quando a gente fala em governar com os municipários, é isso mesmo. Os municipários eu conheço em todas as secretarias. Conheço gente e muitas pessoas que conhecem muito do serviço público, com muito mais qualidade técnica e experiência do que esses secretários biônicos escolhidos pelo Marquesan. Aliás, muitos, nem eles que concordam com a agenda econômica do Marquesan conseguiram aguentar o Marquesan. Muitos saíram, né? Acho que foi historicamente o governo que mais perdeu os secretários, talvez pela incapacidade do Marquesan. Eu acho que ele tem uma dificuldade de trato grande. Ficou me perguntando se ele tem, enfim, foi muito mimado, não sei, porque ele não consegue nem dialogar com os dele, né? Bom, secretário da rede, nós temos excelentes nomes, né? Por exemplo, o professor Alex, que é vereador, conhece a rede como ninguém, me ajudou no programa. Eu quero que ele seja reeleito vereador, porque a nossa bancada do pessoal onde está faz toda a diferença na luta dos trabalhadores e trabalhadoras, mas seria um excelente nome, por exemplo. Segundo, sobre a educação infantil. Nós conseguimos aprovar o novo Fundeb na Câmara dos Deputados. O Bolsonaro foi derrotado, ele não queria o novo Fundeb, e o Adriano Naves Brito, secretário de Educação biônico de Porto Alegre, que perdeu 400 milhões de verba que viria sem contrapartida para ampliar a rede de educação infantil, lutou contra o novo Fundeb, Aragão. Escreveu artigo para a Folha de São Paulo contra o novo Fundeb. Derrotamos eles, ainda bem, aprovamos o novo Fundeb. O novo Fundeb vai incrementar os valores para a educação pública e básica em 6 anos. 5% desses recursos tem que ir para a educação infantil, coisa que eu acho muito importante. Claro que eu conheço as entidades da rede conveniada, acho que é um escândalo que o Marquesan fez de tentar desconveniar no meio da pandemia, gerando desemprego, apreensão das escolas da rede conveniada. Tem equipes maravilhosas que fizeram atividade de assistência nas suas comunidades. Felizmente ele perdeu na justiça, eu também entrei na justiça contra o Marquesan, né, que queria desconveniar na caneta 207 entidades que foram obrigadas a, no meio da pandemia, a fazer um protesto na frente da prefeitura. Quando, né, estava ali no auge, é lamentável, mas ele perdeu, as escolas ficaram. Então, a gente tem maior respeito, eu acho que os valores repassados são insuficientes, tem muitas escolas que fazem vaquinha para comprar fruta para as crianças, e acho que a prefeitura perdeu total a capacidade de gestão, porque antes tu tinha uma equipe volante da educação infantil que ia na rede conveniada e ajudava no pedagógico, no planejamento, tu tinha uma equipe de fiscalização para evitar casos minoritários, mas que aconteceram, como, por exemplo, não sei se tu te lembra, uma escola de educação, uma escola conveniada na administração anterior, que também servia de ponto de tráfico de droga. Era uma exceção, né? Mas aconteceu, para isso tu tem que ter fiscalização. Né? Então, tem muitas entidades boas que nós respeitamos, queremos ampliar os valores dos repasses e ter a fiscalização e a equipe de educação infantil. Mas o desafio de Porto Alegre é ampliar a rede própria. Nós precisamos ampliar a rede própria da educação infantil. Precisamos ampliar essa rede própria, urgentemente. E eu estou me propondo ampliar a rede própria de educação infantil para diminuir, né, o déficit de vagas de crianças de 0 a 4 anos que não conseguem vagas e também, né, ampliar a cobertura para as famílias. Né? Além de tudo isso,
nós temos muitas crianças que não conseguem vagas nem na conveniada, que dirá na rede própria, tem o suficiente, que a criança fica com a família, com os vizinhos, porque a família tem que trabalhar. E quantos acidentes domésticos, né, já aconteceram? Isso é muito perverso. Então, acho que isso tem centralidade. Bom, como nós vamos fazer? Já falei da fonte de financiamento do Fundeb. E uma outra proposta que eu acabei não falando na lei de transação tributária é o seguinte: tu tem grandes devedores ao município de Porto Alegre que devem muito, mas estão em recuperação judicial ou mal das pernas, que é o caso da Ubra, por exemplo. Né? Desde o caso de corrupção lá do Becker, em 2009, nunca mais levantou, teve problema de má gestão. Eu sempre apoiei a luta dos professores e professoras da Ubra, que volta e meia estão com seus salários atrasados. Devem 40 milhões ao município. É difícil tu cobrar em valores, né? Pode dar bem serviços. A Ubra tem muitos prédios em Porto Alegre. Esses prédios, por exemplo, podem servir para construção de educação infantil. Eu dei um exemplo da Ubra, mas nós poderíamos pegar muitos outros exemplos de grandes devedores, e esses imóveis que agora chegaram, que são muitos que devem ao município, né, imóveis comerciais, de serviços industriais, que estão abandonados e não pagam sua tributação, podem dar esses prédios. A prefeitura entra com um concurso público, com as professoras, entra com a estruturação, evidentemente, da rede, e os recursos do novo Fundeb vão nos ajudar nesse sentido. Ok, candidata Fernanda Melchiona. Eu vou saltar para um outro tópico que, em especial, eu tenho um apreço muito grande em ouvir todas as candidaturas a respeito dele, que é a forma de gestão. No caso específico da sua candidatura, já há uma provocação, até uma provocação, no sentido positivo, no próprio título que introduz esse tópico, que é um governo de novo tipo. Bem, um dos déficits que a gente tem muito claros na forma de gerir um município, o Estado, a União, é a exclusividade do modelo representativo, ou seja, candidatos a prefeito, candidatos a governador, presidentes, são eleitos e pensam que tem um cheque em branco e governam distante da população. Quando se relacionam com a população, candidatas se relacionam exclusivamente através de mecanismos de transparência ou mecanismo de representação, ou, no máximo, aceitam pressões do controle social. Mas participação, efetivamente, eu desconheço na administração pública brasileira. Eu desconheço. Ou seja, de transferir a decisão para a população através de mecanismos dos mais diversos, plebiscito, referendo, outras possibilidades. O seu plano fala sobre isso, tem uma atenção especial sobre essa questão. Eu queria lhe ouvir um pouco sobre isso, porque há um conjunto de propostas no plano com relação a essa tentativa de aproximar, se distanciar, enfim, de novo, não cabe a mim ficar julgando aqui, cabe a mim provocar as candidaturas a refletir sobre isso. Como um professor de administração pública, eu me sinto muito frustrado com isso. Ou seja, a pergunta em si é a seguinte: existe democracia sem participação? E se, eventualmente, a resposta for no sentido de que não existe, que a participação é fundamental, então, como superar esse déficit de participação histórico que a gente tem na administração pública brasileira? Como fazer com que a população seja protagonista? Não todos os dias, não a toda hora, enfim, porque isso é impossível, afinal a gente elege representantes porque as sociedades estão complexas. Mas como possibilitar que o cidadão seja protagonista também da gestão? É possível fazê-lo? Nossa, maravilhosa pergunta. Eu quero só pedir licença antes de responder, Aragão, para registrar. Acabei de receber aqui, eu tive no primeiro dia que o Marquesan obrigou a volta às aulas da rede conveniada da educação infantil, eu tive na escola conveniada na Mavitron. Estive lá, né, e óbvio que ele tentou voltar às aulas, só mandou um ofício, não foi ninguém da saúde, etc. Acabo de saber que toda a equipe está com Covid. Toda a equipe. Então, é grave, né? Faz 2 semanas, a gente está longe aqui um dos outros, mas vamos seguir passando o álcool gel. Agora eu estou mostrando a consequência que traz a volta às aulas sem a pandemia, tá? E parece que a Jéssica e a Rita estão hospitalizadas, né? 2 das coordenadoras. A situação não é tão simples,
Eu vou até vir mais para cá, mas eu vou fazer outro teste, já fiz 6, quero trazer aqui para os nossos seguidores, desde que eu fiquei em Brasília, né? Fiquei como líder do pessoal lá, então, e eu acho que era minha obrigação como deputada federal. Nesse momento é óbvio que a gente tem que proteger a população, mas a gente que está nesses espaços tem muito mais responsabilidade. E eu não fugi a raia a minha responsabilidade. Fui no Congresso, me preveni, fiz 6 testes, mas trabalhei muito mais, porque é o momento na história que a gente precisa sempre trabalhar, mas nesse caso, uma pandemia exige mais atenção. Sobre a questão da participação, eu acho que não existe uma democracia real no Brasil. Acho que nunca existiu. Acho que existia liberdades democráticas tuteladas, né, que foram conquistadas na Constituição Federal de 88, e acho que mesmo essas estão em risco diante do governo Bolsonaro. Por isso eu falo muito do Bolsonaro. Tem gente que me pergunta, mas por que tu fala do governo Bolsonaro tanto numa campanha municipal? Gente, tem gente que está querendo despolitizar a eleição por oportunismo, por não querer se posicionar na disputa municipal, ou mostrar o seu apoio, ou mostrar seu desapoio ao Bolsonaro, e eu acho que isso é grave. Porque a primeira eleição pós-governo Bolsonaro da nossa história, e porque Porto Alegre não é uma ilha. Se ele suprimir as liberdades democráticas, todos nós pagaremos. Liberdade de imprensa, se atacar, né, a publicação nos livros. Se ele cortar a verba da educação, vai ser a URGS que vai perder recursos. Vai ser a administração pública que não vai ter professor. É a nossa ciência e tecnologia que não vai ter grana para pesquisa. E, portanto, é um projeto de nação. E ele está a todo momento tentando suprimir as liberdades democráticas, não conseguiu. 2019 teve resistência, o tsunami da educação, teve resistência dos artistas. Eu quero ser prefeita para fazer parte do movimento de resistência em defesa das liberdades democráticas. Quero fazer. Porque é o desafio da nossa época. Tem gente que não quer falar por conta da popularidade que ele ainda tem. Tem um setor do povo que ainda está iludido e outro que fez a experiência, que comprou gato por lebre. Eu detesto também aqueles que ficam dizendo, viu, porque Gente, as pessoas estavam indignadas e acabaram comprando o gato por lebre. Ele se vendeu como um político antissistema quando ele é o pior do sistema político, mais podre, mais apodrecido, mais corrupto. E esse outro setor que está fazendo a experiência, nós temos que alertar que ele não queria auxílio emergencial, que a gente derrotou ele, alertar que ele se diz contra a corrupção e os filhos dele são bandidos corruptos, alertar que ele está com uma base alugada na Câmara dos partidos mais podres da história da República Brasileira, alertar que os amiguinhos dele... Bom, o líder do governo dele foi encontrado com dinheiro na nádega, entendeu? E aí ele tenta se eximir. Então, eu acho isso com relação às liberdades democráticas, mas a gente também precisa construir a novidade em Porto Alegre. A novidade na forma de participação. Não é justo que as pessoas só possam participar de 2 em 2 anos. Aliás, muitos prometem mundos e fundos e depois mentem, né? E depois não cumprem aquilo que estava nos seus planos. Eu quero não só cumprir o que está no meu plano, por isso eu fiz um plano realista, de onde saem os recursos, mostrando claramente, né, o nosso posicionamento ideológico, enfim, mas eu quero que a população tome as decisões comigo. Quero que haja o orçamento participativo deliberativo, desde que foi instituído o orçamento participativo, que eu acho que foi uma inovação bacana, mas ficou restrito aos 6% do orçamento que ia para investimento. Em determinado momento houve captura de lideranças e toda aquela inovação, né, aquele encantamento foi diminuindo, e a comunidade ficava discutindo, bom, se o asfalto vai para esta ou para aquela comunidade, todas precisam, né, claro. Claro que a gente quer discutir os investimentos de 6%, mas a gente quer discutir o conjunto das prioridades com orçamento participativo e deliberativo, para que a gente tome as decisões juntas, difíceis que vão ter que ser tomadas em 2021, sobre prioridades de um orçamento que é finito, num mar de aumento do desemprego, de aumento, né, da desigualdade, que lamentavelmente vai acontecer, porque já está acontecendo, e porque a agenda deles, do Bolsonaro, mas de outros também, que não necessariamente são bolsonaristas, é repassar a conta da crise para as costas da população, gente. Mentindo que os servidores públicos são um problema e aí tem a reforma administrativa que vai acabar com a estabilidade, vai aumentar a corrupção. Professor Aragão é professor de administração pública. Imagine acabar com a estabilidade, o que pode acontecer no serviço público? Que pode virar, enfim, né? 2, vão querer desvincular o que é obrigatório em gastar em saúde e educação com a PEC emergencial, o que eles querem nacionalmente. Então, nós vamos ter que alertar a população, e nós não viemos para a eleição para vender ilusões, nós viemos para dizer o que nós vamos fazer, orçamento participativo deliberativo e congresso das cidades. E, por fim mesmo, eu concordo com o professor que isso nunca aconteceu, é óbvio que teve coisas democráticas que eram melhores, mas
eu acho que a gente precisa de uma revolução na forma de participação das pessoas. E todos os meus concorrentes, ou a maioria dos grandes concorrentes, já governaram. Ou já governaram um país, né? Ou já governaram um município, né? Que é o caso do Fortunati, do Melo, do Marquesan, da Manuela, enfim, né? Já fizeram parte dessas composições. O pessoal nunca teve a caneta, mas sempre esteve na luta do nosso povo, enfrentando a corrupção, como foi a CPI do Roberto Robaina, agora que mostrou a corrupção do governo Marquesan, sempre ao lado dos trabalhadores, enfrentando os privilégios. Eu consegui, sem a caneta, reduzir a tarifa de ônibus em 2013, junto com a mobilização da juventude. Agora nós pedimos a chance de ter a caneta, para poder mostrar um novo jeito de governar. Ok. Candidata Fernanda Melchiona, pegando o seu gancho aqui final, né? Quero a sua última frase, ele quer tocar na questão do transporte agora, tá? Às vezes a gente salta de um ponto para o outro, acho que há conexões claras, há transversalidade nessas políticas, mas às vezes a pergunta muda abruptamente, mas é porque o tempo é curto, 1h15, é um tempo bom, mas insuficiente, de fato, para conseguir explorar bem os planos de governo. Então, a gente está fazendo um esforço aqui, né, Porto Alegre 24 horas, de conseguir lhe dar esse tempo aqui, dar de forma isonômica para todas as candidaturas. No tocante a transporte, há várias modelagens, o nosso modelo é híbrido hoje, mas é um modelo que também, entre aspas, a todo momento corre riscos, ou a todo momento é objeto de questionamento, né? A gente tem a Carris, prestando parcialmente o serviço, e temos também concessionárias privadas, né, entidades privadas com fins lucrativos também prestando serviço. O seu plano de governo, o plano de governo da sua candidatura, dedica uma atenção especial à questão do transporte, da mobilidade urbana, enfim, mas no tocante ao transporte especificamente, do formato da gestão, queria lhe ouvir, porque há um tópico específico sobre a questão da tarifa zero. A senhora fez referência agora às grandes manifestações lá de junho de 2013, que esse tema era central. Parece que a gente esqueceu um pouco desse debate, ele ficou adormecido, mobilizou uma parcela importante da população, inclusive à margem de muitos partidos, margem dos governos, que, enfim, quero lhe ouvir sobre a proposta com relação à gestão do transporte urbano no município de Porto Alegre. Olha, a única auditoria que aconteceu, que foi aquela de 2013, que nos permitiu, Aragão, reduzir a tarifa de ônibus, junto com a mobilização da juventude, senão hoje a tarifa poderia ser R$5 em Porto Alegre. Lembra? A gente conseguiu reduzir 25 centavos a tarifa, numa ação jurídica e política nossa do PSOL, né? Com a luta da juventude, evidentemente. Mas aquela foi a única auditoria que aconteceu no sistema de transporte que mostrou que as grandes empresas superfaturavam, né, as planilhas de ônibus, colocando ônibus que estavam na garagem para rodar como se estivessem rodando. E eu quero fazer uma auditoria pesada no sistema de transporte. Porque depois veio aquela licitação, meio de cartas marcadas, a única empresa que não era de Porto Alegre, que apresentava uma proposta mais barata, foi desclassificada, né, pela administração passada, parece meio carimbadinha ali a licitação e tal. E eles seguiram, eles têm redução de imposto sobre serviços, eles ganharam agora 37 milhões a fundo perdido do governo Marquesan, sem manutenção de salário e de emprego da categoria rodoviária, ao contrário. O Marquesan, o que tentou foi demitir os cobradores, e a luta do Roberto Robaina e da categoria foi fundamental para derrotar esse projeto, que ia gerar a demissão de 3.600, né, servidores, além de, claro, dos nossos outros vereadores da bancada, a Karen, a Alex, que participaram ativamente dessa luta. Mas a luta dos trabalhadores foi fundamental e o Roberto teve um protagonismo. Eu quero fazer uma auditoria, um fundo público de gestão pública para cobrar os 60 milhões que as empresas devem de multa. Quero também buscar os recursos dos estacionamentos e parte dessas multas, né, que a EPT se aplica, parte tem que ir para financiar o sistema de transporte, para reduzir a tarifa de ônibus, melhorar a qualidade. O Marquesan reduziu 41 linhas, aumenta a tarifa mais cara entre as capitais e Porto Alegre, e piora a qualidade, gente. Porque ele reduziu as linhas, né? Reduziu as linhas. Então a gente quer reduzir tarifa, melhorar a qualidade e desenvolver também o plano diretor cicloviário e o plano diretor hidroviário. Porto Alegre tem um rio maravilhoso. Agora tu me explica por que a gente não tem a aplicação da Lei Pedro Ruas, que é da década de 80, que institui o transporte hidroviário no município de Porto Alegre. A única linha que tem é até o Barra Shopping. Tá bem, eu acho legal que tenha a linha até o Barra Shopping, mas o problema é que só tem linha para lá, não pode ter para a Ilha da Pintada, por exemplo, não pode ter linha para outras regiões da cidade, né, que desafogariam o trânsito, trariam menos poluição e mais qualidade à população.
Então, esse é um pouco o plano. E, além disso, eu quero fazer, e eu acho que é muito importante, infelizmente, essas medidas aí que eu estou apresentando, nosso plano foi pioneiro. Aliás, se comparar essas do fundo, da redução de tarifa, do dinheiro da multa e o que eu vou apresentar agora, né, outros planos não está nem escrito, mas, infelizmente, tem gente que tem pegado, né, as nossas propostas e falado como se fossem suas. Eu acho que não tem problema que tenham gostado das nossas propostas, mas então os nossos adversários poderiam ou votar em mim ou dar os créditos, né? Porque fica meio feio roubar propostas. Mas eu quero apresentar uma outra que eu estou apresentando desde o primeiro dia da campanha, que é o Baita App, né? Eu quero desenvolver via Procempa um aplicativo municipal que sirva para motoristas de aplicativo poderem trabalhar com esse aplicativo municipal, né? Motoristas, taxistas que também perderam muito com a crise econômica, perderam agora com a pandemia e com a própria questão da entrada dos aplicativos. Nós teremos mais segurança, porque esse aplicativo estará vinculado à GGM, vai estar vinculada, né, aos mecanismos de controle municipal, mas, ao mesmo tempo, os motoristas de aplicativo terão 95% das corridas no seu bolso. Eu acho inadmissível que as grandes empresas não ofereçam nenhuma qualidade, digam que as pessoas são empreendedoras, mas são eles que bloqueiam indevidamente, fiquem com 40% das corridas, e os trabalhadores estejam ganhando menos, inclusive os trabalhadores de entrega de alimentos, trabalhadores de aplicativo de entrega, de delivery, né? Nós também queremos fazer. O Baita App vai ter a modalidade motoristas e vai ter a modalidade entregadores delivery, para que as pessoas possam ficar com os recursos. Não é possível que as pessoas trabalhem 13 e 14 horas e tenham visto seu rendimento diminuir e seja uma verdadeira gestão autoritária dessas grandes empresas que têm uma avaliação bilionária. A Procempa tem tecnologia. Por que nós vamos ficar com 5%? Para abrir concurso público e ter, né, mais técnicos nessa gestão da criação desses dois aplicativos para que ele funcione, dando mais segurança também à população. Me parece que é muito importante. E, por fim, tem uma lei que foi apresentada lá no Distrito Federal pelo nosso deputado estadual, Fábio Félix, que eu acho muito importante, que cobra das empresas internacionais de delivery, iFood, Rap, etc., no município, e vão seguir atuando, evidentemente, no município, embora terão o Baita App, que eu acho que vai fazer sucesso, no sentido de ter vários entregadores querendo trabalhar para ficar com 95% dos seus recursos, mas cobrar dessas empresas que tenham um ponto de descanso, Aragão. Porque essa indústria da precarização do trabalho não tem um ponto de descanso para que os trabalhadores possam ir ao banheiro ou almoçar. Trabalham 13, 14 horas em cima da moto e não tem um lugarzinho para parar. Nós vamos obrigar para que as empresas que queiram atuar em Porto Alegre, a partir de uma legislação, claro, tenham que ter ponto de descanso e de almoço e de refeição para os trabalhadores e trabalhadoras que estejam vinculados à plataforma que eles chamam de parceiros. Mas a gente sabe que não são parceiros, né? São trabalhadores, lamentavelmente, sem os direitos que merecem. Ok, candidata. A gente tem aí cerca de 7 minutos e meio ainda de sabatina. Quero deixar ali uns 2 minutos finais para depois para sua saudação final, enfim, despedida. Mas ainda temos um tempo aqui que é importante a gente aproveitar. Tem alguns temas que eu gostaria de lhe ouvir. Vou fazer 2 perguntas sobre temas diferentes. Lhe peço assim que... Rápido agora. Isso, a gente... Vamos fazer o Se Vira no 50, já que as emissoras não querem fazer debate, pode até controlar o tempo. Vamos lá. Vira no 50. Eu quero lhe ouvir sobre a questão da cultura, principalmente num cenário de pandemia. Muitos tendem a minimizar a importância ou a relevância da cultura como um direito. E, particularmente, eu entendo que isso é um equívoco. Mas eu queria lhe ouvir sobre as suas propostas com relação à cultura, e especialmente um tópico que me interessa muito, porque no seu plano aparece, faz parte da cultura porto-alegrense, que é a questão do carnaval. E a questão da gestão do próprio carnaval e da forma como esse tema vem sendo abordado nos últimos anos. E também queria lhe ouvir sobre a questão do gerenciamento de resíduos sólidos. Ou seja, Porto Alegre foi pioneiro nesse aspecto e, nesse momento, há retrocessos nessa política, candidata? Muitos. Vou contar o tempo. Se vira no 50 agora. Nós queremos investir 2% do orçamento na cultura. Hoje o Marquesan investiu, em 2019, só Com 2% do orçamento em cultura, nós vamos ampliar para cerca de 100 milhões
os recursos para a cultura, para poder retomar a FUNPROARTE, para poder retomar o carnaval que foi desmontado. O Marquesã teve capacidade de tocar tambor sem ritmo na Restinga e depois desmontar o carnaval, né? Um demagogo. Nós queremos que o carnaval seja um espaço da cidade e revitalizar o Porto Seco para que funcione o ano inteiro. Mas nós queremos também, Aragão, enxergar a cultura como uma oportunidade de geração de emprego e renda e não enxergar que a prefeitura deve levar cultura à periferia. A prefeitura deve valorizar a cultura que é produzida na periferia, que já existe, mas que não ganha reconhecimento público, como a Biblioteca Ireará, Ipidai, etc. 50 segundos. Da cultura vem sim 50 segundos. Só registrar que uma modalidade para financiar os equipamentos públicos é a Lei Aldir Blanc, que mandou 9 milhões agora para o município de Porto Alegre. Eu tenho orgulho de ser autora, né? Coautora, lutei lá junto com meus 24 colegas pela sua aprovação. Que aí tu pode ajudar o equipamento que não é público, mas que é comunitário, a sobreviver e assim financiar a arte que está no Morro Quintana, que está na Restinga, que está na Lomba. Isso também gera emprego e renda. 2, sobre resíduos sólidos, é uma vergonha o que acontece em Porto Alegre. Porto Alegre foi pioneira na coleta, corretamente, o professor Aragão apontou, e hoje consegue tratar cerca de 3% do seu resíduo. Infelizmente, teve um desmonte do DMLU, nós queremos valorizar e equipar o DMLU, respeitar esses trabalhadores que pedem para trabalhar e têm sido desrespeitados pelos sucessivos governos, né? Agora com o Marquesã é mais, porque ninguém aguenta o Marquesã, mas os outros também começaram a desmontar. E segundo, nós queremos instituir a coleta seletiva solidária em parceria com o Movimento Nacional de Catadores, né, e Recicladores, que são nossos heróis e que são invisibilizados, são pessoas que fazem a triagem, os galpões de reciclagem têm que ser equipados, tem que ter a melhoria do convênio, mas também é preciso ampliar a educação ambiental e ampliar a coleta. Porque, vejam, a coleta seletiva em alguns bairros passa 2 vezes por semana. É óbvio que acaba virando foco, entende? Então tem que ampliar a coleta. Como é que tu amplia a coleta? Com os movimentos organizados. E não é assim, mas ela tá viajando. Gente, o MCR tem um caminhão próprio e pediu à prefeitura, vamos conveniar, vamos fazer não sei o que, para fazer um projeto piloto de busca de educação ambiental com a comunidade, de busca mais vezes por semana e melhor qualidade na coleta e também na separação desse resíduo. Então, está bem explicado no programa, a gente acatou todas as sugestões do movimento, que são muito boas para voltar ao pioneirismo de Porto Alegre. Sim, o plano fala, pelo menos em 2 momentos, né, quando também coloca a periferia como centro da gestão, da articulação com os movimentos sociais, com organizações populares. Aparece ali expressamente a questão da coleta seletiva solidária, mas queria lhe permitir falar sobre isso. Candidata, a gente tem aqui cerca de 3 minutos, eu vou lhe passar a palavra de forma derradeira, mas já vou fazer uma pergunta junto e a senhora responde e faz a sua despedida também, a sua saudação aí final. Ok, nós temos uma pergunta aqui importante, ela vai junto nesse pacote aqui. Isso, né, do tempo. Eu entendi, tá? Eu entendi que a senhora também tem claramente uma preocupação com aquilo que várias vezes aparece no plano, que é revolucionar, ou seja, romper com um formato de gestão, tá? Queria, de forma final, qual o papel que o Estado deve ter, de forma genérica, né? Qual o papel que deve ter, então, o município na vida do cidadão? Passo a palavra para a Nádia, ela tem uma pergunta aqui também importante. Candidata, como foi muito bem abordado no início da live, que Porto Alegre nunca teve uma prefeita, né? Então, como já nós temos 3 mulheres, são 13 candidatos e só 3 mulheres, então a pergunta que todo mundo tem, os espectadores e nós como mulheres também, é, caso não eleita, a senhora pretende apoiar alguma candidata no segundo turno? Eu quero agradecer muito o espaço, quero dizer para vocês que passou voando o tempo. Eu adorei, assim, estar aqui com vocês e espero que a gente se encontre logo, em breve, né? Fiz a sugestão aqui de um debate que eu estou indignada de que as grandes emissoras não cumprem seu papel histórico como concessão pública de fazer debate. Vocês não têm nenhuma obrigação, eu fiz uma sugestão porque é um portal, tem muito mais dificuldade que as grandes emissoras, mas mesmo assim está tentando fazer, né? Está tentando aqui fazer a sabatina, está tentando dar espaço igualitário. E eu quero agradecer.
Tem que se valorizar isso. Em segundo lugar, dizer que no nosso governo, o papel do Estado vai ser o papel do Estado necessário para atender as demandas do povo. Não vai servir para loteamento partidário, não vai servir para balcão de negócios, que é o que significou no governo Marquesan, que tratou tudo como um balcão de negócios. Tentou privatizar a saúde, nós queremos reverter e queremos a saúde pública. Tentou privatizar o Capitólio, que foi um dos poucos equipamentos culturais que demorou a ser entregue para o povo de Porto Alegre. Ele tentou privatizar, é óbvio que nós não vamos privatizar, vamos valorizar os nossos equipamentos públicos. Nós queremos governar com os municipários e municipárias que conhecem a cidade. Eu vou revogar todas as medidas anti-servidor municipal que o Marquesan fez. Todas, tenho meu compromisso aqui. Terceiro, nós queremos que o povo tenha a possibilidade de decidir junto conosco. O Márcio Chagas diz uma frase que eu gosto muito. Não é dar voz ao povo. O povo tem voz. O que falta é ouvido para os governantes, que parece que tem paredes e não ouvidos. Então, a gente quer, né, fazer isto. Esta democracia, construir uma participação que nos permita ter um governo de baixo para cima. Muitas cabeças pensam melhor que uma. Quero dizer para a Nádia que eu vou lutar para estar no segundo turno. É claro que nós temos várias candidaturas. Nós temos uma mais parecidinha, né, com o Bolsonaro no autoritarismo, que é o Marquesan. Embora ele não seja diretamente um Bolsonaro, o PSL está com ele. E nós entramos nessa eleição com, no mínimo, 2 desafios, né? Falar da luta histórica contra o Bolsonaro que precisa ser feita. E, felizmente, Porto Alegre já é a segunda capital com maior rejeição. Acho que é a vitória da nossa luta. E o segundo é tirar o Marquesan. E eu acho que, se quer para o segundo turno, ele vai, e lutarei muito por isso. Tá? É verdade. 20 segundos, 2 minutos. Tá. Então, sim. Mas nós também achamos que é preciso construir novos caminhos. Tem vários candidatos que já governaram o Brasil ou Porto Alegre, né? Nós temos candidaturas de centro-direita, como é o caso do Melo, do Fortunati, do o Walter, não, é mais centro-direita, é bem extrema-direita, né? Mas, enfim, que já governaram e não fizeram para mudar o povo, aliás, para mudar a realidade do povo. Mas temos candidaturas de centro-esquerda. Eu acho que a Manuela se apresenta como uma candidatura de centro-esquerda nesse momento, né? Não falando temas que para nós são fundamentais da responsabilidade histórica nesse momento. E é claro que, como partido, a gente prefere a centro-esquerda do que a direita ou a centro-direita. Mas nós achamos que é preciso um novo ciclo de uma nova esquerda crítica e autocrítica, sem privilégios, que combata a corrupção, que tem a capacidade de defender, né, a ampliação da participação social, e nós temos a convicção de que o voto útil é o voto em quem a gente acredita. A chance, Nádia, é o povo que dá. Nós queremos estar no segundo turno, inclusive, porque eu tenho a rejeição muito menor e eu tenho certeza de que eu tenho muito mais chance de vencer da direita no segundo turno do que a Manuela. Por isso, nesse primeiro turno, nós estamos lutando pelo voto no 50, para que a gente tenha a chance de apresentar um novo caminho no processo eleitoral e no segundo turno, com tempos igualitários, derrotar a direita e construir um novo ciclo de uma nova esquerda. Eu já estava me despedindo. Eu já estava aqui me despedindo, eu achei, por isso eu respondi rapidinho. Mas é isso, então, eu acho que é esse um pouco o desafio. Nós precisamos também colocar no segundo turno uma esquerda valente, uma esquerda que não tenha medo de dizer o seu nome, e ao mesmo tempo que tenha condições de vencer a direita no segundo turno. Eu acho que isso tem a ver com a escolha do melhor programa, com a melhor política. E eu tenho a convicção de que o nosso programa é o melhor programa, feito a mais de 500 mãos, com muita participação. Tudo que eu estou falando para vocês está no programa. O que não está no programa é porque a gente conseguiu dados depois, mas porque a gente planejou uma proposta concreta, que diz de onde sairão os recursos. E nós estamos propondo uma revolução administrativa na cidade de Porto Alegre para conseguir governar com a cidadania. E, além disso, nós também temos essa convicção de que não podemos cair no mesmo erro de 2018, onde a rejeição, né, do projeto petista foi maior que a rejeição do projeto bolsonarista. Vocês sabem que eu me joguei no segundo turno, né, fazendo campanha contra o Bolsonaro e pedindo votos no Haddad naquele momento, embora há 13 anos eu não tivesse com o PT, porque o PT e o PCdoB governaram com um modo que não é o nosso modo de governar. O pessoal fez, né, oposição independente de esquerda aos governos petistas, que a Manuela e o Rosseto foram expressão. Então, nós somos esquerdas distintas. E nós achamos que é preciso uma esquerda, né, raiz, no bom sentido da palavra, para fortalecer um programa de luta do nosso povo, para enfrentar o Bolsonaro, para trazer novas soluções e novos caminhos, mas também para vencer a direita no segundo turno. E, para isso, o voto nessa eleição é no 50. Obrigada, candidata. Pessoal, nós estamos chegando ao fim do 4º dia
de entrevistas da série de sabatina, da sabatina dos candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. Lembrando que segunda-feira nós iniciamos com o Rodrigo Maroni, do PROS, na terça, dia 20, com Montserrat, do Partido Verde, na quarta, foi ontem, né, o Luiz Delvair, do PCO, e hoje, quinta-feira, dia 22 de outubro, a Fernanda Melchiona, do PSOL. Obrigada, candidata, pela sua participação. Obrigada, professor Aragon, pelas entrevistas, por toda a qualidade, né, e dedicação, por entrevistar, por ler os planos e esclarecer as dúvidas que, assim como eu, que sou votante, todo mundo tem, né? Dúvidas básicas, mas que às vezes as pessoas não sabem e que é muito importante na hora de decidir o voto. Obrigada por ter esclarecido também. Amanhã, sexta-feira, dia 23 de outubro, é a vez do candidato Walter Naugustein. Segunda-feira que vem, a vez da candidata Manuela Dávila. Na terça, Gustavo Paim, do PP. Na quarta, dia 28 de outubro, Juliana Brizola, do PDT. Na quinta-feira, o dia 29 de outubro, Sebastião Melo, do PMDB. E na sexta-feira, o dia 30 de outubro, João Derli, do Republicanos, encerrando então o mês de outubro. E aí, iniciando o mês de novembro e a última semana da sabatina dos candidatos à Prefeitura de Porto Alegre, terça-feira, dia 3 de novembro, temos José Fortunati, do PTB. Na quarta, dia 4 de novembro, Júlio Flores, do PSTU, e no último dia da nossa sabatina, dia 5 de novembro, na quinta-feira, é a vez do candidato Nelson Marquesan Júnior, o atual prefeito que vai tentar a reeleição. Anota aí a data do seu candidato para participar, para conhecer o plano de governo e não fica fora dessa, né? O voto consciente é o mais importante. Agradecemos a audiência, a participação e amanhã tem de novo. Até amanhã, então, às 10 horas.